Olá, bem-vindo aí, obrigado pela tua participação e consulta aqui junto ao tutorial. No início nós vimos um vídeo onde eu utilizei os recursos de refletividade em objetos usando as imagens HDRI e o renderizador Cycles Render para criar aquele efeito aí que vocês puderam apreciar. Vamos então ver como é que a gente faz esse efeito aqui de forma simples. Nós vamos inicialmente selecionar o objeto cúbico, vamos apagá-lo da cena e aqui onde eu tenho um cursor eu vou dar o Shift A, vou acrescentar um objeto Plane, vou dar um S de escala para aumentá-lo e aqui ainda com o cursor no meio eu vou dar o Shift A novamente e vou acionar a adição de um objeto esférico. Vou trazê-lo aqui um pouquinho para cima da superfície. Aqui pelo Blender Render, se dermos o F12, é assim que nós vamos ver aqui o nosso cenário. Esse objeto aqui com uma superfície um pouco rude ainda, essa superfície plana, e o efeito da luz, dando intensidade aqui nessa lateral do objeto e o sombreamento junto à superfície plana. Vamos dar o ESC. Vamos então selecionar o objeto esférico e vamos aplicar nele o efeito Smooth para suavizar a superfície desse objeto. Vamos dar o F12. É assim que nós vamos enxergar agora o objeto aqui na cena. Como eu falei, nós utilizamos aqui o recurso através do renderizador Blender Render. Eu vou mudar a forma de renderizar aqui a cena utilizando outro renderizador, que é o renderizador que nós conhecemos aí como Cycles Render. Esse é um renderizador que trabalha com recursos de qualidade. Então vou clicar com ele aqui e vou dar o F12 novamente. E aquela cena que nós vimos anteriormente, ela vai ser vista agora dessa forma. Como ele usa uma taxa de amostragem aqui para produzir a renderização, a gente tem que aguardar um pouco. E vocês já podem perceber aqui na renderização que nós temos ainda a incidência da lâmpada não tão forte como nós tivemos no Blender Render, porém de uma forma mais suave. E temos aqui também o efeito do sombreamento de uma forma mais suave. E vamos ver que aqui no fundo nós temos um ambiente de fundo cinza. Esse ambiente é aplicado por essa propriedade aqui denominada World. Vou dar o ESC aqui. Eu vou mostrar uma coisa a vocês. Eu vou desativar essa lâmpada daqui da cena. Vou selecioná-la com o botão direito, vou clicar a tecla X e vou dar um F12 novamente para renderizar. Observe que dessa vez aqui a renderização sem a lâmpada, ela mostra os objetos de forma aveludada. Temos aqui o ambiente de fundo, que é o World aqui com essa cor ainda cinza, e temos que aplicar alguns efeitos para criar aquele efeito inicial que vocês viram aí no vídeo. Então nós vamos dar o ESC e eu vou mudar o modo aqui de visualizar essa cena, já que toda hora eu tenho que ficar apertando o F12 para ver o modo renderizado. Eu vou vir aqui embaixo desse menu de Viewport Shading, clicar nesse ícone e aqui eu vou mudar essa visualização dessa janela aí para o modo Rendered, que me permite ver em tempo real a renderização do objeto sendo procedido. Vou aproximar aqui com o botão do meio do mouse. Aqui eu não vou ter a percepção de selecionar um objeto e ver esse objeto sendo selecionado com os contornos. Mas basta que para cada objeto que eu selecionar, eu encoste o cursor em cima e clique com o botão direito e esse objeto será selecionado. Tá? Então nós vimos aí já em alguns tutoriais anteriores que a gente tem como colocar um efeito muito legal utilizando essa guia de propriedades Word, carregando uma imagem para provocar um efeito de refletividade sobre o objeto. Vamos repetir esse processo aqui. Então eu vou vir aqui nesse ícone de material em forma de uma esfera com um T de cor azulada, vou clicar nele. Observe que eu estou aqui na propriedade e aqui em Surface eu já posso verificar que a cor que eu atribuí ao fundo no momento da renderização é esse cinza que vocês estão vendo aqui nessa caixa. Se eu clicar nessa caixinha com o botão esquerdo do mouse, vier aqui nessa tarja Monocolor, que fica aqui na direita da grade de cores, segurar e esticá-la até em cima, vocês podem verificar que eu atribuo uma cor clara ao fundo. E neste modo, mesmo sem a lâmpada que eu deletei anteriormente, essa influência aqui da textura de fundo, que é o background, vai interferir também na superfície dos objetos. E aqui eu tenho
um objeto sendo iluminado através dessa cor de fundo que eu utilizei aqui nessa guia de propriedades do Word. E como nós vimos aí no tutorial sobre refletividade de objetos, uma das formas que eu posso utilizar para poder criar uma refletividade aqui no ambiente é vir nessa guia Surface, clicar nessa opção Use Nodes, onde eu abro outras propriedades. Verifique que ele coloca aqui um padrão já de textura aqui para essa parte de fundo do tipo background. Se eu clicar essa caixinha aqui, eu tenho uma diversidade de opções que eu posso colocar aí como textura de fundo. Mas eu vou deixar aqui em background. O que eu vou fazer, na verdade, é vir na caixa de color, onde eu coloquei a cor branca, e vou clicar nesse pontinho que fica aqui no lado direito, com o botão esquerdo. Aqui eu abro uns recursos, e entre eles, os recursos de textura. E eu vou utilizar aquela opção que eu usei aí no tutorial anterior, o Environment Texture. Com isso eu abro a opção Color com Environment Texture e embaixo vocês vão ver que eu tenho aqui essa opção Open. Não se preocupe com esse fundo rosado, tá? Eu vou apenas clicar em Open aqui e vou buscar uma textura que eu tenho aí no meu computador, no meu pendrive, no HD removível, em qualquer canto. Eu tenho aqui um diretório onde já tem uma gama de texturas e aqui eu vou clicar nessa opção que eu tenho aqui em cima, onde eu tenho a possibilidade de colocar imagens de fundo. Eu posso utilizar uma imagem normal e uma imagem do tipo HDRI. Eu vou iniciar aqui a explicação utilizando uma imagem normal. Vou usar essa nuvem aqui, vou dar o Open Image e depois eu irei utilizar o HDRI para vocês verem a diferença. Então aqui vocês verifiquem que quando eu atribuir uma imagem para o cenário, aqui na guia Word, utilizando essa opção Color como Environment Texture, essa imagem ficou posicionada aqui no fundo. E as cores, eu vou clicar aqui essa caixa Preview para vocês verem. Essa é a imagem, tá? As cores dessa imagem, elas estão influenciando diretamente sobre a superfície dos objetos que compõem aqui o cenário. Esses objetos têm a cor branca, porém a intensidade azul da imagem está influenciando nessa textura. Uma das formas que eu tenho de eliminar essa imagem aqui de fundo da cena é vindo aqui nessa guia Ray Visibility, ou Visibility, não sei traduzir direito, tá? Basta clicar nela e aqui vamos ver que temos algumas opções marcadas. Se nós desmarcarmos a opção câmera, nós tiramos a imagem de fundo, porém nós não tiramos a influência das cores daquela imagem sobre a superfície do objeto. Essa imagem ela ainda está aqui, porém nós anulamos a visibilidade dela aqui na cena, porque aqui eu tirei essa opção câmera. Então essa é uma forma que eu tenho de fazer esse efeito. Para nós criarmos então o efeito de esfera polida, nós vamos agora aplicar um material a essa esfera. Então vamos selecioná-la encostando o cursor sobre ela, clicar com o botão direito e nós vamos vir aqui na caixa de propriedades na lateral direita de material, que todos já conhecemos, que é aquela esfera Material, e vamos atribuir um material para essa esfera aqui fazer o efeito de refletividade. Então vamos clicar em New. Verifique que quando eu cliquei as propriedades desse material, o programa colocou como material.001. Se eu quiser alterar esse nome, eu posso. Basta clicar duas vezes aqui, eu posso botar o nome que eu quiser aqui para esse material. Da mesma forma eu posso fazer aqui também embaixo. Mas eu não vou mexer, vou deixar aí com o nome padrão. E aqui na guia de superfície, vocês podem notar que a opção padrão quando eu apliquei o material dada a essa esfera foi o tipo de fios BSDF. Aqui se eu clicar nessa caixa eu tenho uma diversidade de outras opções que eu posso utilizar para criar o efeito. Aqui em Color, verifique que eu estou utilizando a cor branca, mas como há a influência daquela imagem, aqui nós estamos tendo a textura de forma azulada. Exemplo, se eu clicar aqui nessa caixinha e botar uma cor vermelha, eu mudo a cor aqui da esfera.
mas eu estou utilizando uma superfície com a textura do tipo diffuse. Então essa textura aqui bem ríspida. Eu quero fazer com que essa textura do objeto seja uma textura reflexiva. Então vamos só voltar a nossa cor aqui para a cor branca para facilitar um pouco o entendimento. Clicar aqui nessa esfera bem no meio, eu volto a minha cor normal. E aqui nessa caixa de color, em vez de eu clicar nessa opção de cores, eu tenho também como clicar nesse pontinho aqui, ó. Então eu tenho aqui algumas texturas que eu posso aplicar essa superfície do objeto, mas nenhuma dessas texturas aqui vai fazer o efeito que eu quero, que é o de refletividade. Para isso, eu vou voltar aqui na opção Surface, onde eu tenho o Diffuse BSDF, eu vou clicar nesse pontinho direito na caixa, eu abro as opções e entre as opções que faz com que eu utilize um pouco de refletividade no objeto, existe a opção Gloss, que é aquele exemplo que nós utilizamos aí no tutorial anterior. Eu vou usá-lo, clicando aqui. Verifique que eu utilizei na superfície o Gloss e automaticamente o objeto teve a sua superfície refletindo aquela imagem padrão que nós colocamos das nuvens, como ele estivesse tendo uma refletividade. Não sai uma imagem tão desejável como a gente gostaria que fosse. Porém, pessoal, há uma forma da gente melhorar essa condição aqui, e é utilizar a imagem HDRI. Então, quando eu voltar aqui para a guia de propriedades Word, já que eu tinha selecionado essa textura, que vocês estão vendo aqui, basta eu clicar aqui nessa pastinha, eu vou voltar novamente para aquele diretório onde eu tinha as minhas texturas anteriores, e eu vou trocar essa imagem que eu estava usando por uma imagem HDRI. Vou clicar nessa imagem e vou dar o Open Image. E verifique que aqui o efeito é muito mais interessante do que com aquela imagem normal. Mas eu utilizei também uma forma de texturização diferente aqui junto à superfície. E essa texturização é simples, eu posso selecionar a superfície com o botão direito, voltar aqui na guia material, vou aplicar um material, ele não tem material nenhum aplicado ainda, vou dar um New. O padrão ele coloca a superfície com o material Diffuse BSDF e a cor branca. Só que para esse material eu posso utilizar também uma superfície, se eu quiser utilizar a superfície Gloss, verifique que ó, eu utilizo aquela refletividade da imagem junto ao objeto. Mas não é esse o efeito que eu quero dar, então eu quero voltar aqui para o Diffuse BSDF, que nós estávamos utilizando no início, que foi esse efeito aqui. Não reparem essa granulação, porque isso é normal aqui no Cycler Render. O sistema ele aplica aqui, já que eu estou utilizando 10 amostras para fazer o processo, esse procedimento contando até 10 passos aqui para chegar na resolução final da cena. Então aqui eu tenho na opção Color como utilizar os recursos. Vou clicar aqui, a exemplo do Checker Texture. Posso escolher essa opção aqui e verifique que eu coloco ó, uma superfície ladrilhada, dando o efeito também de refletividade sobre a esfera. E esses ladrilhos aqui eu posso controlar através dessa opção Scale, que tem aqui. Quanto maior o número aqui, menor será o ladrilho. Exemplo, se eu utilizar um número aqui tipo 20, eu der o Enter, e eu crio aqui a texturização desse solo e aplico o efeito que vocês viram através daquele vídeo aí inicial. Então é dessa forma que a gente tem como fazer alguns efeitos interessantes usando a imagem HDRI em conjunto com algumas texturas que a gente aplicar à superfície para criar efeitos legais como este aqui. Por exemplo, dessa bola polida. Espero que vocês tenham entendido essas noções. Revejam essas configurações, experimentem algumas mudanças aqui e criem alguns trabalhos aí de acordo com o seu gosto e a sua vontade. Aqui no Cycler Render a gente tem como fazer algumas formas bem interessantes para os nossos projetos. Sucesso, forte abraço e boa sorte aí no projeto. Até mais!